Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Bem, hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades de condutores, tá, em equilíbrio eletrostático, tá bom? Então, a gente tem, como a gente estudou nas aulas passadas, alguns tipos de condutores. Condutores são aqueles que têm a maior facilidade em transportar os elétrons livres, tá, entre as suas superfícies, por dentro do seu material, tá bom? Que é diferente dos isolantes, a gente comentou nas aulas passadas, e a gente vai falar um pouco desses tipos de condutores que estão em regime de equilíbrio eletrostático, tá? E como é que funciona dentro desses condutores. Então, a gente vai partir desse seguinte princípio. Professor, eu tenho um condutor eletrizado ou não, tá? Ele pode estar neutro, tá? E ele encontra-se em equilíbrio eletrostático. E o que é esse equilíbrio eletrostático? É quando nele não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas em relação ao referencial fixo naquele condutor. Então, o equilíbrio eletrostático é quando, em relação a um referencial, eu posso pegar aqui um ponto, tá? Em relação a esse ponto, eu não possuo cargas, elétrons livres que estão organizados, não estão de forma ordenada em uma só direção, em um só sentido, dentro desse condutor. Então, eles estão aqui, ó, em movimentos desordenados dentro desse condutor. Por que isso é importante? E por que o nome é equilíbrio eletrostático? Porque se eles estivessem em apenas uma única direção se movimentando, nós teríamos um campo elétrico aqui dentro desse condutor. Então, a gente teria um campo elétrico que atuaria em cada um desses elétrons livres. Mas, como ele está em equilíbrio eletrostático, que significa dizer que o movimento desses elétrons aqui dentro, dessas cargas, é desordenado, então é um movimento que não ocorre um movimento ordenado, então ele é desordenado, o que vai acontecer aqui? Que o campo elétrico, o resultante, a soma desses campos elétricos de cada uma dessas cargas aqui, vai ser nulo, vai se anular. Então, o que é o equilíbrio eletrostático dentro do condutor? É quando o movimento dessas cargas aqui dentro desse condutor ocorre de forma desordenada. Então, aqui a gente tem um condutor metálico em regime de equilíbrio eletrostático, seus elétrons livres encontram-se em movimento desordenado, tá? Então, isso que é equilíbrio eletrostático dentro de um condutor, tá bom? E aí a gente tem algumas propriedades que vão vir desse equilíbrio eletrostático. E aí você precisa decorar, precisa lembrar dessas propriedades, tá bom? E quais são essas propriedades que são muito importantes? A primeira, que o campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor vai ser nulo, tá? Então, o campo elétrico dentro desse condutor aqui, ó, o campo elétrico aqui dentro desse condutor, que é o nosso campo elétrico resultante, ele vai ser quanto? Zero, tá bom? Por quê, professor? Porque se os elétrons aqui dentro, as cargas elétricas aqui, tivessem um movimento ordenado, o que iria acontecer? O campo elétrico ele ia atuar, né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, esse mesmo condutor, e a gente tivesse aqui, ó, cargas elétricas, por exemplo, com movimento no mesmo sentido. Então, se a gente tivesse aqui, ó, cargas com movimento ordenado no mesmo sentido e direção, por exemplo, o que a gente ia ter aqui? Que o campo elétrico aqui dentro, ele ia ser um campo elétrico que iria atuar em cada carga dessa daqui, ó, pontualmente, dentro desse condutor. Como o movimento aqui dentro desse nosso condutor, ele é desordenado, a somatória desses campos elétricos que atuam em cada uma dessas cargas vai ser quanto? Vai ser zero. Beleza? Então, o campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor é nulo, tá? Outra coisa, outra propriedade, que o potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais do condutor, ele é constante. Então, se eu pegar um ponto aqui fora, na extremidade, na superfície desse condutor, e pegar um ponto aqui dentro desse condutor, o potencial ele vai ser o mesmo, ele vai ser constante. Se eu pegar um ponto, outro ponto aqui, ó, na outra superfície, ou aqui embaixo,
vai ser o quê? Vai ser igual, tá? Então, o potencial, como ele fala aqui, ó, elétrico em todos os pontos internos e superficiais do condutor, ele vai ser o quê? Constante. Então, o valor do potencial em todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático, ele é chamado de potencial elétrico do condutor. Então, vai ter um nome específico quando ele estiver dentro do condutor, né, ou na superfície ou dentro, nós vamos ter um nome para esse potencial que é chamado de potencial elétrico do condutor, tá? E aí, olha só para a gente confirmar aqui, ó, afirmar que o potencial elétrico de um condutor é, por exemplo, 1000 volts, significa que em cada ponto dele, o potencial assume esse valor. Então, se nós pegarmos, como eu falei, vários pontos, por exemplo, dentro do condutor ou na superfície, significa dizer que, ó, VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a VD. Então, se eu disser que em VA é 1000, então, nos outros pontos também vai ser 1000, tá? Então, o potencial elétrico do condutor, ele vai ser igual, tá? Em todos os pontos do meu condutor, seja na superfície ou dentro dela. Tranquilo? Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Só para voltar aqui e explicar isso aqui também que é importante. Professor, por que o potencial elétrico ele vai ser o mesmo em cada um dos pontos? Porque, olha só, se eu tivesse uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, se eu tivesse que VA fosse diferente de VB, o que iria acontecer, professor? Lembra que as cargas aqui, ó, elas estão em movimento desordenado, tá? Então, elas estão em movimento desordenado. O que aconteceria se VA e VB fossem diferentes? Logo, eu ia ter o quê? Uma diferença de potencial. Se eu tivesse uma DDP, uma diferença de potencial, o que ia acontecer? Essa diferença de potencial ia fazer com que essas cargas que estavam antes desordenadas começassem a ficar ordenadas. Então, elas iam começar a ficar com seus movimentos ordenados, tá? De forma em que elas iam se movimentar buscando o quê? O maior potencial, tá? Então, se eu tivesse uma DDP, uma diferença de potencial, eu ia ter o quê? Uma organização, um ordenamento no movimento dessas minhas cargas que antes estavam desordenadas dentro do meu condutor. Então, para que isso não possa acontecer, porque isso vai contra o nosso regime de equilíbrio eletrostático, significa então que o potencial deve ser o quê? O mesmo em todos os pontos do meu condutor. Beleza? Vamos lá. Se todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático têm o mesmo potencial, concluímos o quê? Que, em particular, a sua superfície ela vai ser chamada de superfície equipotencial. Lembra lá o que era uma superfície equipotencial? Nós falamos nas aulas anteriores. Uma superfície equipotencial é uma superfície em que todos os pontos, né, daquela superfície ali tem o mesmo valor do potencial elétrico, tá? Então, se nós temos que dentro de um condutor o potencial é o mesmo, nós podemos dizer que, em particular, a sua superfície vai se comportar como uma superfície o quê? Equipotencial, onde em todos os pontos o potencial tem o mesmo valor, tá? E aí, o que a gente viu em superfícies equipotenciais? Lembra lá? A gente viu que em superfícies equipotenciais, o que a gente tinha como propriedade? A gente falou aqui, ó, cadê? Que superfícies equipotenciais, as linhas de força, elas são perpendiculares a quem? Aos planos das nossas superfícies equipotenciais. Então, se a gente tem a superfície equipotencial aqui, ó, né, paralelas umas às outras, aonde que está apontado o meu campo elétrico? Está apontado aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus, sendo perpendicular a quem? A nossa superfície equipotencial. Então, as linhas de força estão nessa direção, que é o que? Perpendicular às nossas superfícies equipotenciais. E aí a gente tinha a mesma coisa, ó, quando a gente tinha uma superfície equipotencial
perdão, gerada por uma carga, tá? A gente tinha aqui as nossas superfícies equipotenciais, e para onde que eu tinha o meu campo elétrico, as minhas linhas de força? Perpendicular, ó, perpendicular às minhas superfícies equipotenciais. Então, tá aqui as superfícies, ó, de formas concêntricas, e aqui eu tinha as linhas das minhas linhas de força do campo elétrico, tá bom? E aí, o que isso é importante para a gente aqui no condutor? É importante porque se a nossa superfície do condutor, particularmente, é uma superfície equipotencial, logo a gente vai ter as linhas de força que serão perpendiculares a essa superfície. Então, como as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais e o campo elétrico ele é tangente a essa linha de força, então nós temos essa seguinte propriedade aqui, ó. Nos pontos da superfície de um condutor em equilíbrio, tá? Tem que estar em equilíbrio eletrostático, tá bom? O vetor campo elétrico, ele vai ter a direção o quê? Perpendicular à minha superfície. Então, em cada ponto da minha superfície, o vetor do campo elétrico ele tem direção perpendicular à superfície. Então, se essa nossa superfície do condutor ela é uma superfície equipotencial, então se ela é uma superfície equipotencial, todas, deixa eu ver aqui, um colega quer entrar. Então, se a minha superfície do meu condutor ela é uma superfície equipotencial, então o meu campo elétrico, as linhas de força do meu campo elétrico vão ser o quê? Perpendiculares em cada ponto dessa minha superfície do meu condutor, beleza? Então, essa é uma das propriedades. Então, o meu campo elétrico vai estar apontando, tá? Na direção e sentido perpendiculares à minha superfície do meu condutor, que é uma superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? Uma superfície onde os pontos, o potencial elétrico em cada um dos pontos da superfície é o mesmo, tá bom? E aí a gente vai começar a ver como é que funciona a distribuição de cargas dentro desse condutor em equilíbrio eletrostático. Então, vamos ver a distribuição das cargas em excesso, tá? Como é que funciona a distribuição dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Então, as cargas dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, elas vão se distribuir, tá? Sobre toda a superfície externa daquele condutor. Então, se aquele condutor ele tem um campo elétrico interno dele sendo igual a zero, se o campo elétrico dentro do condutor é igual a zero, então eu não vou ter cargas, eu vou ter, né, minhas cargas aqui de forma desordenada, porém eu não vou ter cargas aqui dentro desse meu condutor oco aqui, tá? Eu não vou ter um campo elétrico, melhor dizendo. Eu tenho cargas, tá? Mas o vetor de campo elétrico resultante aqui dentro vai ser o quê? Zero. Logicamente, depois você vai ver, o meu potencial aqui dentro é o mesmo, então eu não tenho diferença de potencial. Então as cargas, elas vão se distribuir apenas aonde? Em toda a minha superfície daquele meu condutor. Então, uma das propriedades que você tem é essa daqui, ó, que as cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático vai se distribuir por onde? Em toda a sua superfície. Então, por exemplo, se você pega uma esfera e aquela esfera você eletriza ela, aonde que vão estar distribuídas todas as cargas por aquela esfera, que é o que a gente estudou nas eletrizações. Vão estar distribuídas por toda a superfície daquele meu condutor, tá? Então, toda a minha superfície daquele meu condutor é aonde vai estar a distribuição das minhas cargas, tá? A gente viu isso em aulas passadas e agora a gente está só vendo mais detalhes, tá bom? Então, professor, por que as cargas ficam simetricamente, né? Por que elas ficam assim, ó, distribuídas dessa maneira? Porque você tem que lembrar que nesses meus condutores, eu posso ter elétrons e nêutrons, tá? Mas eu posso ter mais cargas elétricas de uma só, por exemplo, ou somente em excesso positivos, né? Ou elétrons livres negativos em excesso. E o que acontece se eu tiver uma quantidade maior de elétrons livres, por exemplo, ou de prótons, por exemplo? Aquelas cargas elas irão se repelir entre si, então ocorre uma repulsão entre elas, e aí essa distância entre elas vai ser a máxima possível
para que ela não possa sair do condutor. Então, essa distância máxima entre elas vai ser essa distribuição que elas vão ficar em torno de toda a superfície do meu condutor, tá? Para que elas não possam saltar, né? Para que elas não possam sair desse meu condutor, né? Interagir com a minha superfície, o meu meio externo, tá? O ar, por exemplo, tá? Então, essa distância aqui é a minha distância máxima, tá? Que elas vão estar repelindo-se entre si, tá bom? Ou, para não ser redundante, se repelindo, tá bom? E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender em relação a um condutor que tem as suas cargas distribuídas em toda a sua superfície, tá? E quais são essas propriedades? Que é a propriedade que nós vamos começar, ou melhor dizendo, quais são as primeiras coisas que a gente vai estudar, tá? Analisando o nosso condutor, onde as cargas estão distribuídas em sua superfície. Vamos começar a calcular agora o campo e calcular agora o potencial nesse condutor, tá? Então, a primeira situação é o seguinte: considere um condutor esférico, tá? Eletrizado com uma carga Q. Então, vamos considerar como se a carga ela fosse pontual e tivesse no centro dessa nossa esfera aqui, tá? A gente sabe que as cargas elas se acumulam, se distribuem, tá? Na superfície desse nosso condutor esférico. E aí vamos considerar como se a carga ela fosse pontual e tivesse aqui, ó, no centro desse nosso condutor para os nossos cálculos, tá bom? E a primeira situação que a gente vai considerar é essa daqui, ó, um ponto que está externo a esse condutor. Então, para os pontos externos à esfera, a intensidade do campo e o potencial eles são calculados como se a carga ela tivesse no centro desse condutor. Então, como se ela fosse pontiforme, um ponto, e estivesse localizada no centro dessa esfera, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte cálculo. Para um ponto externo, tá, esse condutor, a gente vai calcular o campo da seguinte maneira. Campo nesse ponto externo, ele vai ser quem? Constante eletrostática, que ela depende do meio, tá? Vezes carga, que é essa carga do condutor, que nós estamos considerando que está no centro dessa nossa esfera, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. E quem é essa distância? É a distância da carga que está no centro do condutor até quem? Até esse ponto que está externo a esse condutor. Então, o campo vai ser K vezes Q dividido por D ao quadrado. Tá bom? A equação é a mesma do campo elétrico, porém as informações agora vão ser outras, tá? Vamos lá, potencial. O potencial nesse ponto, lembra lá como é que eu encontro um potencial num ponto? Você tinha o quê? Que a DDP, né? A DDP, ela era o quê? A razão do trabalho, que era a energia necessária, a energia para fazer com que houvesse uma movimentação, um deslocamento de uma carga de um ponto A a um ponto B, né? Então, era o trabalho. Deixa eu botar aqui, era o trabalho dividido pelo quê? Trabalho dividido pela carga que estava sendo transportada. E aí, para você encontrar o potencial num ponto, o que você fazia? Duas propriedades. Considerava como sendo um dos potenciais, você considerava como ele sendo o seu potencial de referência, zero, e como se ele tivesse a uma distância infinita, um referencial lá no infinito, tá? Para que você pudesse considerar um dos potenciais como sendo zero, seu potencial de referência. E aí você tinha aqui o potencial naquele ponto, vai ser o quê? K, Q sobre D. Tá? Então você calculava o potencial no ponto dessa maneira. Constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. E aí é o que a gente está fazendo aqui. Ó. Como é que eu calculo o potencial nesse ponto? Adotando-se o referencial no infinito. Tá? Adotando-se essas mesmas propriedades que eu comentei para vocês lá no potencial lá atrás. Que o potencial nesse ponto externo ele vai ser o quê? K, Q sobre D. Tá? O que a gente falou lá atrás. Tranquilo? Para a gente poder calcular o potencial nesse ponto externo aqui. Tá? Esse aqui é de externo. Tá? Segunda situação. Para o cálculo da intensidade do campo em um ponto
externo à esfera, só que ele está infinitamente próximo a ela. Então, ele está quase encostando na minha superfície desse meu condutor. Como é que funciona? Se ele está infinitamente próximo a esse condutor, a gente não vai ter o cálculo do nosso potencial. Por quê? Porque se ele está externo ao nosso condutor, a gente não pode aproximar ao valor do nosso potencial como se ele estivesse dentro do condutor, porque ele ainda está fora. E aí a gente não pode calcular o potencial porque ele está muito próximo, ele está infinitamente próximo a esse condutor. Por que a gente não pode calcular o potencial nesse ponto aqui? Porque a gente não vai poder calcular por aquela propriedade. Ó. A gente não vai poder considerar um potencial de referência e como se esse potencial estivesse infinitamente distante. Então, como ele está muito próximo, nós não vamos poder ter o cálculo do potencial, mas nós vamos poder calcular o quê? O campo elétrico. E aí, como é que eu calculo o campo elétrico infinitamente próximo ao nosso condutor? Eu vou calcular dessa maneira aqui, ó, campo elétrico próximo ao nosso condutor, ele vai ser dado pela qual equação? Pela seguinte equação. K vezes Q, que é a nossa carga, que nós vamos considerar ela ainda no centro da nossa esfera, do nosso condutor, dividido por quem? Pelo raio da minha esfera ao quadrado, tá? Então, o potencial, ou melhor, o campo elétrico próximo a esse nosso condutor, a essa nossa esfera, ele vai ser dado por quem? Pela nossa constante eletrostática, vezes a carga, dividido pelo R ao quadrado, pelo raio da esfera ao quadrado, tá bom? Então, o ponto próximo, nós botamos aqui, ó, o ponto próximo e externo infinitamente próximo à superfície, e quando eu boto P sup, é ponto na minha superfície do meu condutor. A gente vai já falar sobre ele, tá? Então, P próximo é o ponto que está fora, porém ele está infinitamente próximo a esse condutor, e quando eu chamar de P sup, é o ponto que está lá na minha superfície daquele meu condutor. Então, nós vimos duas situações, tá? Primeira situação é quando eu tenho um ponto que está infinitamente tá uma distância d, só que a gente considera como se tivesse um referencial no infinito, tá? A uma distância d, tá? Mas fora, externo aquele condutor. Segunda situação, um ponto infinitamente próximo à nossa o quê? A nossa superfície do nosso condutor. Terceira situação, que é um ponto na superfície do meu condutor. Como é que nós vamos ter? Então, olha lá. Ao se passar de uma superfície externa infinitamente próxima para um ponto localizado na superfície do meu condutor, o que acontece? A intensidade do campo elétrico tem o seu valor reduzido pela metade. Então, se eu pegar um campo elétrico infinitamente próximo à superfície e depois na superfície, o que acontece com a intensidade desse campo? Ela se reduz pela metade. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, que a intensidade do campo num ponto na superfície é igual a metade da intensidade do ponto próximo a essa superfície. Então, a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. Campo elétrico na superfície é o campo elétrico próximo dividido por 2, tá? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Vamos lá, olhar aqui embaixo. Campo elétrico na superfície é igual ao campo elétrico próximo dividido por 2. E quem é o campo elétrico próximo? A gente viu aqui, ó. Campo elétrico próximo é a nossa constante eletrostática vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vamos tirar o meio, tá? Essa nossa fração aqui, então vai ficar meio, vezes quem? O campo elétrico próximo, que você já sabe como é que encontra ele. Constante eletrostática vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado da esfera. Tá bom? Então, terceira situação, campo elétrico num ponto na minha superfície. Professor, como é que eu calculo o potencial nessa superfície? Para falar dele, vamos calcular o potencial em cada um dos pontos desse condutor. Então, nos pontos internos desse condutor, assim como na superfície, nós podemos calcular o quê? O potencial. Então, já sabemos que o campo elétrico dentro desse condutor, ele é nulo. Na superfície, eu consigo calcular o campo elétrico? Consigo, através dessa minha equação. Agora, dentro do condutor,
Lembra lá, se o condutor ele está em equilíbrio eletrostático, quanto é que vale o campo elétrico aqui dentro? Vale 0, beleza? Então, o campo elétrico nos pontos internos ao meu condutor, no ponto O, no ponto A e no ponto B, é 0. Posso calcular o campo elétrico no ponto C? Posso. Quanto é que vale? Vale isso aqui, ó, meio de K0, ou constante eletrostática no vácuo, vezes carga dividido por R ao quadrado. Mas os pontos internos eu não consigo calcular, por quê? Porque o campo elétrico aqui dentro, a somatória do campo elétrico aqui dentro é 0. Então, o campo elétrico em cada ponto que eu pegar dentro do condutor é 0. Tranquilo? Mas eu consigo calcular o potencial. Você lembra que dentro de um condutor, o que acontece com o potencial? Ele tem o quê? O mesmo valor em qualquer ponto que eu pegar. Então, se eu pegar um ponto na superfície, como eu pegar qualquer ponto dentro do meu condutor, o potencial ele é o mesmo, ele vai ter o mesmo valor. Então, olha só, se eu pegar um potencial no ponto O, ou pegar um potencial no ponto A, B, C, vai ser o mesmo. E como é que eu calculo o valor do potencial? Então, vai ser através dessa equação aqui, ó. Potencial é igual a constante eletrostática vezes quem? A carga dividido pelo raio. Beleza? Então, essa é a nossa equação geral para o potencial nos pontos dentro do meu condutor, tanto na superfície como os pontos dentro do meu condutor. Então, só para a gente ver aqui, ó, o potencial elétrico ele vai ser constante em todos os pontos internos e superficiais do meu condutor. Esse valor comum quando a gente adota-se um referencial no infinito. Lembrando de novo, como é que eu calculo o potencial para um ponto? Eu vou ter que calcular, eu vou ter que adotar um referencial no infinito para poder fazer, lembra lá da diferença de potencial? Para eu encontrar num ponto só, eu tenho que sempre considerar aqueles pré-requisitos. Eu vou ter que ter um outro potencial considerado como meu potencial referência, que vai ser 0, e ele vai ter que estar no infinito, tá bom? Então, a gente calcula o nosso potencial assim no ponto, tá? E aí, para dentro do condutor, ele vai ser constante eletrostática vezes carga dividido pelo nosso raio, tá bom? E aí a gente vai, antes de fazer alguns exercícios, a gente vai falar sobre a densidade elétrica superficial nesse condutor. O que é a densidade elétrica? A densidade elétrica, que é a quantidade, né, de cargas elétricas que estão naquela superfície daquele meu condutor, tá? Como é que nós vamos calcular ela? Então, considere um elemento de uma superfície ΔA, então a gente vai pegar de todo o meu condutor, a gente vai separar apenas um elemento dessa minha superfície para a gente analisar a quantidade de cargas distribuídas naquela nossa superfície, tá? Então, se eu pegar um elemento chamado ΔA, de toda essa minha área, desse meu condutor, pegar só um elemento, e eu pegar naquele elemento, localizar uma carga naquele elemento, o que eu vou ter? Eu vou ter que a densidade elétrica superficial, que vai ser dada por esse nosso sigma aqui, tá? Essa letra grega aqui, sigma, ela vai ser o quê? Dada por essa equação aqui, ó. Sigma, que é a densidade elétrica superficial do nosso condutor, daquele nosso elemento, daquele nosso condutor, vai ser quem? A variação da carga, por quem? Pela variação da área daquele elemento que nós estamos analisando. Então, como é que eu faço para calcular essa densidade? Vai ser a variação da nossa carga dividido por quem? Por 4πr², que é a nossa área da superfície de uma esfera, tá? Então, a área superficial ou área da superfície de uma esfera, tá? Da esfera, tranquilo? Então, 4πr² é a área da superfície da esfera. E aí a gente calcula a nossa densidade elétrica superficial assim, tá? Sigma é igual a ΔQ sobre 4πr², tá bom? Então, nós podemos calcular a nossa densidade elétrica pegando um elemento, retirando esse elemento todo aquele condutor e calculando só para aquele elemento, tá bom? Só para aquele pequeno elemento ali. Por que é ΔQ, professor? Porque a gente está pegando uma carga concentrada só naquele pedaço ali, tá? A gente não está considerando a carga grande aqui do condutor, a gente está pegando só uma pequena quantidade distribuída numa pequena área desse condutor todo, tá bom?
Então, vamos lá. Considere um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, como a gente tem estudado até aqui, tá? Eletrizado e em equilíbrio eletrostático. Como essa figura aqui. A região de menor raio de curvatura, mais pontiaguda desse condutor, ela apresenta a maior densidade elétrica superficial, ou seja, ela apresenta o maior acúmulo de cargas elétricas naquela região. Então, isto é, nela ocorre a maior concentração de cargas em torno dessa região. O campo elétrico, então, nessa região onde eu tenho maior concentração de carga, ele é mais intenso. Em consequência disso, as cargas podem escoar dela, né, dessa região, para o ambiente com maior facilidade. Então, o que acontece? Nessas regiões aqui, ó, se eu tiver um condutor, aonde esse condutor ele tiver uma região mais pontiaguda, uma região onde eu tenho uma curvatura, uma ponta, né, diferente do nosso condutor em geral, não é mais simétrico, eu tenho uma região onde eu tenho uma curvatura menor, uma região mais pontiaguda, é naquela região onde as cargas vão se concentrar mais. Então, por consequência disso, a intensidade do campo naquela região é maior. Então, qual é a facilidade que vai acontecer por eu ter um acúmulo de cargas naquela região? É de elas poderem estar interagindo com o meio externo, com o ar, por exemplo. E aí, o que isso pode acontecer? Pode acontecer de eu ter uma perda desses elétrons, né, dessas cargas, para o meio. E aí eu vou ter um efeito que é um efeito chamado de efeito corona, que é onde eu ionizo aquelas minhas, aquele meu ambiente externo, aquela superfície lá, e aí eu posso ter um brilho naquela região ali, tá? Um certo clarão naquela região, que é um processo de ionização do ar, do meio, através desse escape dessas cargas acumuladas nessa minha região aqui, tá? Que elas estão concentradas. E aí um efeito chamado de efeito corona, tá? Diga-se passagem, né? As coincidências nos assustam, né? Então, e essa propriedade de concentração das cargas nessas pontas, nesses pontos de maior curvatura da região de um condutor, é chamado de poder das pontas, tá? Essa propriedade onde eu tenho esse acúmulo aqui nas pontas, e por consequência disso, eu posso ter um maior escoamento dessas cargas para o ambiente com maior facilidade, é chamado de poder das pontas, tá? Então, um condutor dotado de uma ponta em equilíbrio eletrostático, ele pode ter esse acúmulo aqui, ó, das cargas nessa região, tá? Nessa região onde a curvatura do condutor ela é menor, tá? Tem um raio menor e então eu vou ter uma densidade elétrica superficial maior nessa região, tranquilo? E aí eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Eu não sei se tomara que vocês consigam ouvir o áudio desse vídeo, tá? Mas se não tiver conseguindo colocar o vídeo para vocês aqui assistirem, tá? Desse nosso torniquete elétrico, para explicar o funcionamento desse poder de pontas, vocês me avisam que aí eu posto ele agora lá no nosso Google Class, vocês assistem, volta para a gente poder estar comentando, tá? Então eu vou dar play aqui, e aí vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo ver, visualizar o vídeo, estão conseguindo ouvir, tá? Então eu vou colocar aqui, e aí vocês me dão esse retorno para eu poder saber se eu continuo ou se eu passo para vocês lá na nossa sala de aula. Vamos lá. Neste vídeo usaremos um torniquete feito com uma chapa fina de alumínio. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo? Hã? Sim, professor. Está conseguindo ouvir? Como é que está como é que está o andamento do vídeo? Está muito lento? Dá para ver? Como é que está funcionando? Tá normal. Normal? Beleza, então. Então, deixa eu voltar e aí a gente vê o funcionamento do torniquete. Neste vídeo usaremos um torniquete feito com uma chapa fina de alumínio, um suporte pontiagudo sobre base plástica isolante para acoplar o torniquete,
um fio de ligação e o gerador Van der Graaf. Opa, acabei pulando aqui. Só para lembrar aqui para vocês, tá? O do gerador do Van der Graaf é o seguinte: você vai ter duas correias, tá? E aí você vai ter uma esfera oca, tá? E que ela tá acoplada nesse suporte aí. E aí essa esfera oca, o que que acontece? Por eletrização dessas correias, né? Você vai girar uma manivela e essa manivela vai fazer com que essas correias comecem a andar. E aí ela vai esfregar num material metálico, tá? Que tá aí no centro desse nosso gerador de Van der Graaf aí, que é uma haste. E essa haste, ela tá conectada ao nosso condutor, que é uma esfera oca. E aí o que que vai acontecer? Por atrito, né? Vocês viram lá que essa minha haste, ela vai ser eletrizada com o mesmo quê? Com as mesmas cargas, com o mesmo sinal do meu atrito. Logo, o que que vai acontecer? Ele vai eletrizar esse meu condutor que está acoplado nele ali, tá bom? Então, o gerador de Van der Graaf, ele vai ser um condutor que vai ser eletrizado através da eletrização por atrito ali embaixo, tá? E aí, como ele é um condutor em equilíbrio eletrostático, ele vai fazer com que a carga se distribua em toda a minha superfície, que é até legal, né? Tem um evento na UFAM que é chamado de Semana da Física, que eles mostram muito isso. Eles mostram o gerador, e aí você pode pegar com a sua mão no gerador, e tem até uma imagem do nosso exercício que eu coloquei lá, uma pessoa, uma menina colocando a mão, aí o cabelo dela aumenta, né? Fica todo espetado. Tem também, lá na UFAM, quando eles fazem esse evento com o gerador de Van der Graaf, eles botam um outro condutor esférico, você aproxima do gerador de Van der Graaf, e aí começa a ver esses saltos, né? Esses saltos de elétron do gerador para essa tua esfera que você está segurando. É muito legal. Então, vamos lá. Montaremos o experimento ligando a esfera do gerador na base do torniquete e apoiaremos o centro do torniquete sobre a ponta da base. O torniquete tem as extremidades pontiagudas todas voltadas no mesmo sentido e assim pode girar livremente. Ao girarmos a manivela do gerador, o torniquete fica eletrizado, adquirindo o mesmo potencial da esfera. Pelo alto potencial e pelo poder das pontas, o campo elétrico nas extremidades do torniquete fica muito elevado. Este campo elétrico elevado provoca a ionização das moléculas que compõem o ar ao redor das pontas, carregando-as com cargas de mesmo sinal das pontas. Dessa forma, estes íons são repelidos e lançados no sentido contrário ao das pontas. Por causa da lei da ação e reação, os íons empurram as pontas dos torniquetes com a mesma força que recebem ao serem lançados, formando o vento elétrico. Por isso, o torniquete passa a girar no sentido contrário ao do vento iônico. Legal, né, gente? Bacana, né? O que vocês acharam? Conseguiram entender o que aconteceu aí? Eu quero fazer um. Muito legal, né? Dá para fazer um experimento bem bacana com isso daí, né? Sim. É bem bacana esse experimento do torniquete. Dá para ser feito, né? Se tivesse na escola um gerador de Van der Graaf, dá para fazer legal. Mas dá para a gente também eletrizar de outras formas também, com uma bateria, né? Com outras coisas dá para a gente fazer também, tá? Eletrizando, passando uma corrente ali, dá para a gente fazer de outras maneiras. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, bora lá. Vamos treinar isso daí. Como é que eu faço o cálculo, tá, desse potencial, desse campo, em todas essas situações que a gente comentou ali, tá? Para a gente poder treinar. Então, cadê? Tá aqui. Primeiro exercício. Em uma dada esfera condutora de raio 1 metro, então eu tenho aqui uma esfera, tá? Condutora de raio 1 metro, tá? Ela é eletrizada e ela se situa no vácuo. Em um ponto a uma distância de 3 metros, tá, do centro dessa esfera, então a gente tem aqui, ó, um ponto externo, tá? Então ela está a uma distância de 3 metros, tá, do centro dessa esfera. Do centro da esfera, o campo elétrico ele tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Então aqui nós temos um campo elétrico, tá? Um campo elétrico
de 9 vezes 10 a menos 2 volt por metro. Determine, letra A, a carga elétrica Q distribuída pela superfície da esfera, admitindo-se que a carga ela é positiva. Então, ele quer a carga elétrica distribuída pela superfície da esfera. Então, ele quer a carga elétrica distribuída pela superfície da esfera. Pode ser positiva, negativa, tá? Só coloquei aqui como exemplificação, tá bom? Como essa carga ela é positiva, provavelmente são cargas positivas aqui. Então, como é que a gente vai calcular essas cargas que estão aqui distribuídas? Para poder calcular essas que estão externas aqui, a gente vai ter que calcular através da equação nesse ponto do campo elétrico aqui. Então, o que a gente vai ter? Letra A. Campo elétrico externo, a um ponto externo, vai ser quem? Vocês lembram? Constante eletrostática, módulo de Q, dividido pela distância, né, do centro da esfera até o ponto ao quadrado. Quem é o campo elétrico no ponto externo? 9 vezes 10 a menos 2. Então, você vai ter aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 2. Quem é a tua constante? A tua constante não está aqui. Ah, está aqui. 9 vezes 10 a nona, tá? Então, você vem e bota aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. A carga você quer encontrar. A distância ao quadrado é 3 metros. Então, vai ser 3 ao quadrado, tá? Então, como é que vai ser isso aqui? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes isso aqui. Então, vai ficar Q é igual a 9 vezes 10 a menos 2 vezes 9, dividido por 9 vezes 10 a nona, tá? Isso aqui, você, se fizer em casa, você vai encontrar isso aqui como resposta. O teu resultado vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 11 Coulomb, tá? Então, depois você tenta fazer, e aí o resultado vai ser esse aqui. Você vai encontrar que o resultado dessa operação é 9 vezes 10 a menos 11 Coulomb. Então, quanto equivale o valor da carga, né, que está distribuída aqui ao redor desse condutor? 9 vezes 10 a menos 11. Letra B. Calcule o potencial elétrico no ponto P, que está à distância de 3 metros do centro dessa minha esfera. Então, eu quero calcular o potencial externo, tá? Nesse ponto. Então, como é que eu calculo o potencial externo ao ponto? Você lembra? Como é que eu calculo? Vamos voltar lá. Potencial externo ao ponto vai ser K, Q dividido por D. Então, voltando aqui. Então, vai ficar K, né? K, Q dividido pela distância. Quem é K? 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga? Carga, ele deu. Cadê? Nós encontramos, na verdade. 9 vezes 10 a menos 11. Quem é a distância? Vai ser 3 metros. Você vai resolver isso aqui, essa operação, e você vai encontrar o resultado de 2,7 vezes 10 a menos 1 volt, tá? Então, você vai encontrar essa resposta aí, beleza? Você vai tentar fazer, e aí você vai encontrar essa resposta aqui, ó, 2,7 vezes 10 a menos 1, tá bom? Então, você vai encontrar essa resposta aí. Próxima, letra C. Vou fazer na próxima página, tá? O potencial elétrico em qualquer ponto interno e da superfície. Então, letra C, ele quer o potencial interno, tá? Como é que eu encontro o potencial interno em qualquer ponto da superfície? É K, Q sobre R. Não é isso? A gente viu lá, o potencial em qualquer ponto do meu condutor, tanto interno quanto na superfície. K, Q sobre R. Então, vamos calcular aqui, ó. Quem que ele deu como o nosso K? K0, 9 vezes 10 a nona. Carga. A carga, ela vai ser a carga que você encontrou, ó, 9 vezes 10 a menos 11, então vai ser 9 vezes 10 a menos 11, tá? Então, 9 vezes 10 a menos 11, quem é o raio? O raio é de 1 metro, então, vezes dividido por 1. Quanto é que vai dar isso aqui? Você vai encontrar uma resposta de 8,1 vezes 10 a menos 1
volt, beleza? Então, você vai encontrar isso aqui como resposta, tá? 8,1 vezes 10 a menos 1 volts. Resolvendo essa operação aqui, tá? Letra D. Na letra D, ele quer que você encontre a intensidade do campo elétrico num ponto da superfície. Como é que eu encontro o campo elétrico na superfície? Você lembra? Campo elétrico na superfície vai ser quem? Você lembra lá? Campo elétrico na superfície é o campo elétrico próximo dividido por 2. Então, como é que você vai calcular? Ponto elétrico na superfície, ele é o campo elétrico próximo dividido por 2, que é a mesma coisa que meio de K0 Q sobre R ao quadrado. Não é isso? É isso que nós falamos. Ó. Tá aqui, ó. Meio de K0 Q sobre R ao quadrado. Então, vamos lá. Ele quer a intensidade do campo num ponto da superfície. Então, como é que eu calculo? Meio. Quem é K0? 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga? 9 vezes 10 a menos 11. Quem é o raio? É 1. Então, é 1 ao quadrado. Você vai resolver isso aí para mim, você vai encontrar como resposta 4,05 vezes 10 a menos 1, o quê? Volt por metro, que é a unidade de campo elétrico. Tranquilo? Então, você vai resolver encontrar dessa maneira. E letra E, o que ele quer na letra E? Ele quer a intensidade do campo num ponto externo e bem próximo à superfície. Olha lá, se ele quer o ponto externo, mas muito próximo da superfície, ele quer que se encontre isso aqui, ó. Ele quer que se encontre isso aqui. Então, o campo próximo, ele vai ser quem? 2 vezes o campo elétrico da minha superfície. Quem é o campo elétrico da minha superfície? Você encontrou. Logo, o que eu vou fazer? Multiplicar ele por 2. Então, 2 vezes 4,05 vezes 10. Então, vezes 10 a menos 1. E aí, quanto é que vai dar isso aí? Se você for resolver, vai dar 8,01 vezes 10 a menos 1, o quê? Volt por metro, tá? Que é a unidade do nosso campo elétrico. Tranquilo? Então, dessa maneira aqui, a gente pôde calcular todas as propriedades do nosso campo potencial do meu condutor, tanto externo quanto dentro e na superfície daquele nosso condutor. Tá bom? Próximo. Considere dois condutores esféricos. Deixa eu só trocar aqui a cor. Considere dois condutores esféricos de raio R1 e R2, sendo R1 maior que R2, eletrizados, respectivamente, com as cargas Q1 e Q2. Vamos supor que os condutores estejam afastados e submetidos ao mesmo potencial. Então, eles estão na mesma área, na mesma região, que é uma região do vácuo, e eles estão submetidos ao mesmo potencial. Qual deles apresenta a maior densidade elétrica superficial? Então, vamos lá. Para o potencial na carga 1, o que a gente vai ter? Se eles estão no mesmo potencial, vamos só calcular para cada uma delas. Então, a gente já sabe que o potencial na carga 1 é o mesmo igual ao potencial na carga 2. Que é o potencial em 1? Vai ser K vezes Q sobre quem? Potencial aqui, sobre R1, né? Sobre o meu condutor, raio do meu condutor. Quem vai ser o do 2? K vezes carga 2 dividido pelo raio 2. Quem que eu posso cancelar aí? Posso cancelar a minha constante eletrostática, porque eles estão no mesmo meio. Então, o que sobrou? Sobrou apenas carga. Opa! Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui de novo com vocês e compartilhar de novo. Então, quem que sobrou aqui? Daqui sobrou quem? Q1
sobre R1, Q2 sobre R2. Ele quer saber quem é que apresenta a maior densidade. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a densidade de cada uma dessas cargas? Densidade da carga 1 vai ser quem? Você lembra? Q, ou aquela variação de carga para aquela areazinha lá, só que como a gente está analisando a carga inteira total, vamos colocar Q, dividido pela área da esfera, que é quanto? 4π R1 ao quadrado. Quem é a densidade superficial da carga 2? Ou melhor, do condutor 2? Q2 sobre 4π R2 ao quadrado. Só que aqui, ó, você sabe quem é isso aqui, ó, Q1, R1 e Q2, R2. Então, você sabe quem é cada um deles, ó, quem é? Você sabe que eles são iguais. Então, se você pegar e isolar aqui, ó, você vai ter isso aqui. Deixa eu pegar e isolar aqui e depois substituir. Eu vou pegar aqui, ó, o sigma 2, e no lugar de Q2, R2, eu vou substituir por Q1, R1. Então, vai ficar assim, ó. Posso substituir? Deixa eu ver. Posso substituir, mas eu poderia colocar direto. Fazendo direto, fica assim, ó. Tá? Deixa eu colocar direto aqui. Fazendo uma substituição direta, ficaria assim, ó. Deixa eu apagar. Fazendo uma substituição direta, cadê? Ia ficar assim, ó. Sigma 1 R1 é igual a sigma 2 R2, tá? O que eu fiz aqui, professor? No lugar de Q1 R1, ia ficar assim, ó. Sigma 1 é igual a Q1. Deixa eu jogar para um lado quem vai ficar em evidência aqui, tá? Então, vai ficar em evidência 1 sobre 4π R1, né? E aí, aqui embaixo do Q1, vai ficar assim, ó. Q1 sobre R1, né? E aí, quem é Q1 sobre R1? É a mesma coisa que Q2 sobre R2. E quem é Q2 sobre R2? A gente pode botar isso aqui em evidência também, ó. Sigma 2 é igual a 1 sobre 4π R2, Q1 sobre R2. Quem é R2? Quem é essa parcela aqui? Vou passar multiplicando. Q1 sobre R2 é a mesma coisa que sigma 2 vezes 4π R2. Logo, se eu fizer essa igualdade aqui, ó, no lugar disso aqui, eu igualar Q2 R2, que eu encontrei aqui, ó, Q2 R2, aí vai ficar assim, ó, sigma 1, né? Ou melhor, não, deixa assim mesmo, sigma 1, só apagar essa igualdade aqui, sigma 1 vezes 4π R1 é igual a quem? Sigma 2, 4π R2. E aí, quem é que eu posso cancelar aqui? Vou poder cancelar 4π com 4π. E aí ficou apenas quem? Sigma 1, R1, sigma 2, R2. E aí, quem é que tem a maior densidade superficial, professor? Vamos lá. Se o R1 ele é maior do que o R2, se o raio 1 ele é maior que o raio 2, tá vendo que eles são diretamente proporcionais? Então, se o raio 1 é maior que o raio 2, então, o que eu tenho aqui? Que a densidade 1 ela é menor, e aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui, professor, você não ajeitou ali. Então, aqui, ó, o raio 2 é menor. Então, se eu tenho que o raio 2 é menor, o que eu vou ter? Que a minha densidade no condutor 2 ela é maior. Então, como o raio do condutor 1 é maior que o raio do condutor 2, a gente vai ter isso aqui, ó. Raio do condutor 1 é maior do que o raio do condutor 2. No entanto, a densidade elétrica superficial do condutor 2 vai ser maior do que a densidade superficial no condutor 1. Então, nós podemos chegar à conclusão de que condutores que possuem um raio menor, condutor que possui uma dimensão menor, raios menores, possui um acúmulo, né, de
possuem um maior acúmulo de cargas. Então, eles possuem o quê? Maior densidade elétrica superficial. Então, eu tenho uma maior quantidade de cargas distribuídas aqui nessa minha superfície do meu condutor. Isso daí é bem lógico, né? Porque se a gente pensar no meu condutor muito grande, ele vai ter regiões mais afastadas para ele se repelir e ficar distante daquelas cargas de mesmo sinal. Diferentemente do meu condutor com raio menor, aquelas minhas cargas elas vão se repelir igualmente, porém, as distâncias que elas vão poder se distribuir ali dentro daquele meu condutor é menor. Então, elas vão ficar mais próximas entre si, um acúmulo maior naquele meu condutor com raio menor. Então, ele vai ter o quê? Uma densidade elétrica superficial maior do que no condutor com raio maior, tá bom? E aí a gente vai começar a falar agora. Aqui eu acho que era para eu poder ter mais espaço para fazer, mas eu acho que deu para fazer tudo numa folha só. Qualquer coisa, nas dúvidas, eu utilizo esse outro slide aqui para auxiliar, tá bom? Então, a última parte que nós vamos ver na aula de hoje é a questão da capacitância eletrostática de um condutor isolado. Então, nós temos aqui, vamos imaginar que a gente tem um condutor, que é o que nós estamos estudando na nossa aula de hoje, tá? E vamos imaginar que esse condutor, esse condutor, ele está inicialmente neutro. Deixa eu só mudar aqui a tinta. Então, vamos imaginar que esse condutor ele está inicialmente neutro e vamos eletrizar ele com carga Q. E aí ele vai adquirir um potencial V também. Se eu pegar essa carga e dobrar ela 2Q, o que acontece com o potencial? Vai dobrar também. Vai ser 2V. Assim, sucessivamente. Se eu botar 3Q, 3V e assim vai. Isso significa o quê? Que a carga de um condutor e o seu potencial são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu aumento um, o outro aumenta também. Então, é assim, ele é proporcional. Então, o que isso significa dizer? Que se Q for proporcional a V, nós podemos escrever da seguinte maneira, ó, Q é igual a C vezes V. E o que é esse C, professor? Esse C, ele é uma constante de proporcionalidade característica do condutor e do meio no qual ele se encontra, tá? E essa grandeza C, o que ela vai medir? Ela mede a capacidade que o condutor possui de armazenar cargas elétricas. Então, qual é o nome dessa grandeza? É chamada de capacitância ou capacidade eletrostática do condutor isolado, tá? Então, vamos imaginar que esse condutor, ele não está interagindo com nenhum outro tipo de condutor ou com o meio. Então, ele está isolado. Então, a medida que esse condutor pode armazenar de cargas elétricas é chamado de capacitância ou capacidade eletrostática do condutor isolado. Vocês vão ouvir muito esse termo sobre capacitância, tá? Vocês vão calcular muito a capacidade, a capacitância, né, por exemplo, de duas placas dentro de um campo elétrico, né? Vocês vão calcular dentro de um circuito elétrico, vocês vão calcular a capacitância, vocês vão calcular em várias situações dentro de um circuito essa questão da capacitância, que é a medida de capacidade, né, daquele condutor de armazenar cargas elétricas, tá bom? Então, capacidade eletrostática desse condutor de armazenar cargas elétricas. Então, como é que eu calculo a capacitância? Só isolar ela. A capacitância vai ser quem? A minha carga dividido pelo meu potencial. Então, como ela é uma constante de proporcionalidade, se eu aumento o valor da minha carga, eu vou ter o que? Um aumento do meu potencial. Beleza? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Se eu aumentei 2 vezes a minha carga, 2 vezes vai aumentar o meu potencial. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Qual é a unidade da capacitância, professor? A unidade é essa daqui, ó. Qual é a unidade de carga? É Coulomb. Qual é a unidade de potencial? Ela é o volts. Então, se eu pegar Coulomb por volt, a unidade que eu vou ter,
é o farad, tá? Que é essa unidade aqui, ó, farad, que é um F, tá? Que é em homenagem ao nosso grande físico, que eu vou falar na aula que vem, que é o nosso Michael Faraday, tá? Acho que eu escrevi certo aqui, ó. Nosso Michael Faraday, beleza? Que é o nosso grande físico Michael Faraday, tá? Que foi um dos responsáveis por descobrir muitas propriedades elétricas, e aí ele tem uma propriedade física que ele descobriu, que é a propriedade da gaiola de Faraday, que é a propriedade da blindagem eletrostática, que a gente vai falar na aula que vem, tá? E aí, então, a unidade da capacitância, ela é um farad, tá? Que é esse F aí. E aí, como é que a gente calcula a capacitância de um condutor esférico? Tá? Imagina aqui que eu tenho dois condutores esféricos que estão sobre o mesmo potencial, porém, as suas cargas, o valor das suas cargas e o valor das suas capacitâncias mudam, tá? Então, a gente tem que o potencial é o mesmo, ele é constante, porém, o valor das suas cargas e da capacitância muda. Como é que eu calculo o valor da capacitância num condutor esférico? Então, a capacitância eletrostática de um condutor esférico é diretamente proporcional ao seu raio. Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, C é igual a Q sobre V, não é isso? Vocês viram lá no slide anterior como é que eu calculo a capacitância. Mas como é que eu calculo o potencial dentro de um condutor? Aí a gente viu, o potencial dentro de um condutor é K, Q sobre R. Então, se eu pegar isso aqui e substituir aqui dentro, olha como é que fica. Q dividido por K, Q sobre R. Logo, eu vou ter isso aqui, ó. Divisão de fração, eu repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Q vezes o quê? Multiplico pelo inverso do segundo. Vai ficar R sobre K vezes Q. Quem é que eu posso isolar aqui? Então, eu vou isolar, ou melhor, quem é que eu posso cancelar? A carga com a carga. Então, sobrou apenas quem? Raio dividido pela constante. Então, olha só, a capacitância de um condutor esférico, ela não vai depender das suas cargas, mas sim apenas de quem? Do raio daquele condutor e de quem? Do meio em que aquele condutor irá se encontrar, beleza? Então, isso é bem importante você saber. Então, a capacitância de um condutor esférico você encontra através dessa relação aqui, ó, R sobre K0, beleza? É muita equação? Sim, professor, eu sei que é muita equação. Tem que treinar, tá? E aí a gente vai treinar agora. E aí ele diz assim, ó, qual deve ser o raio de uma esfera condutora para que no vácuo ela tenha uma capacitância igual de 1 Faraday? Então, a capacitância é igual a 1 F, tá? E aí ele quer saber qual é o raio dessa esfera, tá bom? Para uma constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona. Easy, easy, easy. C é igual a R sobre a constante eletrostática. Quem é a capacitância? 1 Faraday. O raio você quer encontrar e quem vai ser a tua constante? 9 vezes 10 a nona. Então, quanto é que vai ser o teu raio? O teu raio vai ser 9 vezes 10 a nona metros ou 9 vezes 10 a sexta quilômetros, tá? Dependendo da unidade que o teu exercício quiser que você encontre. Tranquilo? Você pode botar dessas duas maneiras. Próximo. Um condutor isolado possui uma carga elétrica de... Qual é a carga elétrica? A carga elétrica dele é de 10... Carga elétrica dele é de 10 a menos 6. Então, a carga elétrica dele é de 10 a menos 6 coulomb. E o potencial elétrico vai ser de 10 a terceira volts. Se a sua carga ela for alterada para 1,2 microcoulomb, qual será o valor do seu novo potencial? Então, olha só, o potencial ele vai mudar. Só que lembra o que acontece dentro de um condutor isolado?
que acontece? A gente tem uma razão, Q sobre V, né? O que acontece? Se eu aumento a carga, eu aumento o potencial proporcionalmente. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentei aqui, significa dizer o quê? Que essa razão aqui é proporcional. Vai continuar sendo o quê? Constante. Então, a gente pode dizer que Q sobre V vai ser proporcional, ou seja, vai ser constante a Q' sobre V'. Então, a gente vai continuar com essa proporcionalidade. Então, vai ser constante. Essa razão aqui, ó, apesar de eu aumentar, como é um aumento proporcional, vai continuar que essa divisão é constante. Então, isso vai ter que ser igual a isso. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que 10 a menos 6 dividido por 10 a terceira é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 dividido pelo potencial que a gente quer encontrar, o novo potencial. Fazendo meio pelos extremos, potencial novo vai ser igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 à terceira, dividido por quem? Por 10 a menos 6. Você resolvendo em casa, você vai encontrar que o teu resultado tem que dar 1,2 vezes 10 à terceira volt. Tá? Então, esse é o teu resultado do teu novo potencial. Tá bom? E aí, por fim, eu quero deixar esse exercício para vocês fazerem em casa. Então, eu vou dar um tempo para vocês tirarem print, tirarem foto desse exercício, para vocês tentarem fazer na casa de vocês, tá bom? Então, tirem print, tirem foto aí, vou deixar uns 2 minutinhos aí para vocês poderem estarem fazendo em casa, e aí na aula que vem eu vou voltar a iniciar por ele, para ver se vocês conseguiram fazer ele, tá? Conseguiram acertar e encontrar, tá? Então, tirem print aí, calculem aí, tá? O que ele quer? Considere a constante 9 vezes 10 a nona, considere que um condutor esférico tem um raio de 0,1, está eletrizado com uma carga de 1 microcoulomb no vácuo, e sabe-se que a distância de O até C, até o ponto externo, é 0,3. Determine os potenciais elétricos no ponto O, A, B e C, e calcule a intensidade do campo elétrico nos pontos O, A, B e C. Tá? Então, deixa eu só finalizar aqui o vídeo. Para aqueles que estão me acompanhando em gravação, vou continuar aqui a aula com o pessoal que está online, tá? Aqui comigo. Pessoal que está online, não saiam da nossa aula, tá? Eu vou continuar com vocês. E para quem está me vendo em vídeo, eu me despeço aqui. Um grande abraço, nos vemos na nossa próxima aula. Não esqueçam de entregar os seus exercícios, tá? E você que ainda não compareceu às nossas aulas, tentem comparecer e um forte abraço.